Olá, Sagitário! Como tá sendo aí esse mês de abril para vocês? Por aqui a gente vai investigar, né, através das cartas do tarô em suas versões, quais são os pontos aí necessários para a gente refletir durante esse mês de abril. Mas, se essa mensagem chegou até você em outro momento, não se acanhe e pode chegar mais para ouvir. As reflexões oraculares não trabalham aí na nossa linha reta, né? Então, às vezes elas chegam no momento exato que você precisava dessa mensagem. Enfim, vamos ver aí qual é o fio condutor, né? Qual é o arcano condutor para Sagitário no mês de abril? 8 de ouros, muito trabalho contínuo, pouca conversa, muito desenvolvimento daquilo que já está no campo de visão. Então é aquela coisa, eu vou começar um novo projeto, vou largar tudo, vou fazer uma nova escolha. Não, para com isso, senta aqui do meu lado, vamos falar assim, vamos fazer a lista, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer a lista. O que é que eu comecei a fazer? Meu Deus, tem um curso de carpintaria, inclusive combina, que eu comecei a fazer e eu tô quase largando porque foi muito difícil para mim. Não, dê continuidade. Lembre-se do porquê que você começou a fazer isso. Lembre-se do que te motiva a fazer essas coisas. Lembre-se que muitas das suas escolhas, elas foram escolhas muito pensadas e trabalhadas e exigiram ali, e se você sabia que exigia um certo tempo e um certo nível de dedicação. Então, a dedicação é o momento, a continuidade é o momento que é assim. Mas eu queria fazer uma coisa nova, queria me abrir, queria ser mais criativo e tudo. Essa criatividade precisa ser trabalhada com aquilo que você também pode dar continuidade. Não adianta ser sempre criativo para iniciar e não conseguir ali o trabalho do meio, né? Que é o mais exaustivo, que é o do dia a dia, o enfadonho. Talvez esses ofícios, esses trabalhos enfadonhos sejam aqui o grande calcanhar de Aquiles para Sagitário, porque ele tá precisando rever aqui que, não dá para toda hora ficar escolhendo uma nova devoção. É preciso ter constância. E essa constância, essa disciplina da constância talvez seja o mais complicado para esses sagitarianos. A partir disso, vamos entender qual mentalidade te auxiliará e qual prejudicará. Auxiliará as de paus, voltando ao início de tudo, ao início da criação. Nem sempre aquilo que é cotidiano, aquilo que é diário nos chama atenção no sentido de a gente falar assim, existe um encantamento, uma fábula, um brilho ao desenvolver e fazer aquilo. E aqui as cartas estão assim, olha, o impulso que te gera, que te faz iniciar, ele também está contido nas doses daquele cotidiano enfadonho da repetição. É preciso entender qual foi a chama, entender não, reconhecer e relembrar qual foi a chama que te colocou nessa situação, nesse trabalho, e é como se você estivesse assim, estou a ponto de conquistar alguma coisa, mas por ter que exercer, por ter que fazer, por ter que sempre estar ali desenvolvendo, eu começo a achar chato, eu começo a achar repetitivo. Talvez a repetição seja o seu maior inimigo e aqui as cartas vão iluminar falando assim, desculpa, mas em qualquer aspiração que você vai ter, o caminho do meio terá que ser executado. Então, alerta aí. Pensamento que prejudica 9 de paus. Aquela sensação que estou sempre perdendo ou sempre tendo que ser vigilante com as partes de mim que se esvaem, numa defesa constante ao meu território, ao meu personagem, à minha essência, no sentido de eu sou pela inovação, eu sou por aquilo que muda, por aquilo que transparece ao mundo, que transforma, então eu preciso inovar. Aqui tá falando assim, nessa de você achar que está defendendo o seu território, sempre buscando a inovação, sempre tentando entender, aderir a algo novo, você tá viajando na maionese. Vou falar bem assim, nem sei se usa mais isso, mas tá viajando na maionese, tá assim, você tá vendo uma sombra e achando que é um dragão, sabe? Tenta
De tão enfadonho que é a rotina, você tá vendo monstros nas sombras. E direi só isso também. Social, quem é do social que tá precisando aí, famílias, amigos, colegas, de uma chamada de atenção, de um alô, ou se liga aqui. Social para sagitarianos, 5 de bastões. Cavaleiro de cálices. E sumo sacerdote. Então, mais uma historinha contada aqui sobre esses caminhos profissionais, a qual esse sagitariano sempre a se colocar a pé de comparação com o outro e de achar que para esse outro é mais fácil, que para esse outro é mais simples, porque talvez eles tenham a vaidade de pensar que para eles é muito difícil se adequar às normas sociais. Ele olha para o outro com certo desdém, achando que esse outro também não passa por essa rotina, que esse outro também não passa por esse tédio. Então, aqui a gente está falando sobre as obrigações para além da vontade explorativa desses sagitarianos. Perceba como o seu ambiente ao seu redor, principalmente profissional, às vezes você não é que você desvaloriza esse outro, mas você não consegue enxergar o trabalho duro do outro, o trabalho árduo do outro, porque você acha que para ele é mais fácil se adequar às instituições. E aqui tá dizendo assim, cara, todo mundo tem a máscara, todo mundo tem ali o seu personagem para ser feito. E aí falta você ter essa malícia também para perceber que você não tá sozinho nessa, você não é especial ao ponto de ser único em certo nível de sofrimento, e começa a enxergar o que dessa leveza do contato com o outro que antes te incomodava pode te auxiliar a fazer os dias ficarem menos desgastantes para você e essa sua essência inovadora. Enfim, vamos para o material agora. O que do material pode avançar ou mudar neste mês de abril? Ok. E, gente, as cartas de espadas, elas estão brincando aqui, ó. Ó, as de espadas, cavaleiro de espadas e 10 de espadas. Se eu pudesse olhar, eu falaria assim, o grande ponto de encontro desse sagitariano nesse mês de abril é com a ideia do tipo assim, não é só pela inovação que você vai encontrar a transformação que quer no mundo. Às vezes, algumas coisas que já parecem encaminhadas e que já parecem tipo, eu já decorei, eu já domino isso, te levarão para um lugar muito confortável para se expressar e para se livrar de várias derrotas, de vários momentos onde você achou que já tinha sido superado, onde você achou que já tinha sido... não vou nem mais lidar com isso, que eu não tenho nem intelecto, nem força e conhecimento para ter. Então, há um avanço aí, né? Um avanço nessa percepção sobre quem é si mesmo, nos estudos, no campo mais intelectual mesmo. Há alguma percepção de que algumas derrotas, alguns nãos que você recebe, eles são apenas não para ideias que para os outros ainda não está completa, mas isso não tira a dignidade delas. E aí agora, nesses sinais importantes e o que passa despercebido, sinais importantes começando com 5 de espadas, e aí eu quero fazer um tira-teima aqui. Esse 5 de espadas tem a ver com esse ego e vaidade desse sagitariano? Por favor, cartinhas. 7 de espadas. Não, tem a ver aí com você, né? Se ligar e prestar mais atenção a realmente a esse valor que você dá para alguns pensamentos que você compartilha e que você possui. Sabe quando você fala assim, tem uma ótima ideia, meu Deus, eu tenho uma ideia excelente de um produto, de alguma coisa, e aí você fica assim, não, mas eu vou fazer, vai acontecer, vai rolar, eu vou me lançar. E aí outra pessoa vai lá e faz aquilo que você tinha imaginado e você fica naquela sensação de, poxa, se eu tivesse tido mais coragem, se eu tivesse tido mais ponto firme,
talvez eu não estivesse lidando aqui com esse rancor da não realização. Tem até um episódio de um podcast que chama Altar, que tem, eu não lembro se o episódio fala inveja, se é sobre, tipo, o nome é inveja, mas fala um pouco sobre essa frustração da inveja, que é de ver o outro fazendo um trabalho que você também pensou e você coloca o outro nesse lugar do mas nem faz direito, nem é assim, nem é aquilo, dos poréns, só que você não percebe que a única coisa que te afastou de poder realizar ou de poder ir ao encontro com esse seu desejo, manifestá-lo no mundo material, foi a sua falta de desenvolvimento, foi a sua falta de cooperação com esse trabalho cotidiano. E você acaba sempre se sentindo passado para trás e traído por algo que você mesmo alimentou, por algo que você mesmo condicionou e permitiu. Existe uma coisa chamada Zeitgeist, eu não sei falar disso, se é assim que fala mesmo, mas é sobre o espírito do tempo que vai falar. Algumas questões são vigentes ou estão presentes, debates estão presentes socialmente e que são comuns a todo mundo. E cada pessoa vai explorar isso de alguma forma. Existem alguns sagitarianos que querem explorar alguns nichos, querem se lançar em algumas coisas, não fazem por receio de que suas ideias, ao serem lançadas no mundo, percam essa dignidade da grandeza que eles dão, e ao ver o outro executando essa dignidade, essa grandeza, fica um pouco invejoso assim. E aí as cartas viram assim e falam: ué, mas o que eu posso fazer? Você não consegue colocar no mundo porque você não consegue aceitar o caminho do meio, que é enfadonho, que é repetitivo? Então, né? E agora o que passa despercebido e deve chamar a atenção neste mês de abril? 8 de ouros. Vá cuidar do seu, meu querido. Vá cuidar do seu. De novo, cuide do seu, que já tem aí semente plantada, brotada, para você ir lá e só tirar as ervas daninhas. O cotidiano será muito mais importante do que suas grandes aspirações, que às vezes encontram esse caminho do rabugento de falar: roubaram minhas ideias, sendo que elas fazem parte de um mesmo nível, no mesmo núcleo, que é esse núcleo do espírito do tempo. Enfim, gente, vou ficando por aqui, agradecendo aí a você pela visualização. Espero que você se inscreva nas outras redes, também trago outros conteúdos, outras histórias a serem contadas. Espero você em cada uma delas. Um beijo e até a próxima.